E aí galera, sensacional? Pessoal, na aula de hoje eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Vou falar aqui para vocês aquilo que mais aparece no Enem. Aquilo que você vai encontrar no final de semana em que você fará o Enem está aqui, para você detonar lá. Pessoal, essa aula é uma aula sobre as dicas do Enem. O que mais apareceu no Enem ao longo de todas as edições. E aqui eu faço uma seleção não apenas da prova tradicional, mas você sabe que existe o PPL, que é aquela prova dirigida para os presidiários, que também é uma edição do Enem. E é bom você fazer essas questões nessa reta final aí. Galera, aqui eu separei 3 aspectos importantes. Primeiro, o que mais cai no Enem é vanguardas europeias. As vanguardas europeias consistem em manifestações na Europa que estava sofrendo com o impacto da guerra. A guerra causa chagas significativas a toda a sociedade e os artistas sentem isso, manifestam isso na arte. E aqui eu tenho as principais vanguardas europeias. Há várias outras vanguardas europeias, mas aqui as que o Enem cobra são essas daqui: o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, o impressionismo também. Bom, essas vanguardas europeias aqui são manifestações basicamente de artes plásticas. O futurismo vai trazer o impacto da cor vermelha, para dar essa ideia do automóvel, da velocidade. Já o cubismo, com Pablo Picasso, é importante você lembrar de que o cubismo se divide em cubismo analítico e cubismo sintético. O cubismo analítico é aquele que você não consegue entender. O cubismo sintético é possível de ser entendido. Pablo Picasso começa com Mademoiselle d'Avion, a primeira obra cubista, em que várias mulheres apresentam deformadas sobre formas geométricas. E isso causa um impacto em toda a arte europeia, inclusive no Brasil. Anita Malfatti, que participou da Semana de Arte Moderna, participou de várias exposições, assistiu a várias exposições de Picasso e trouxe essa influência para o Brasil. Além disso, o dadaísmo. Você sabe que o dadaísmo representa o nada, a arte do nada. Então, quando houver colagem, quando houver palavras soltas, fragmentadas em um poema, isso é uma influência dadaísta. O expressionismo, que mostra a visão do pintor lá. Anita Malfatti revela sua arte de forma expressionista, certo? E o impressionismo, baseado em cores e baseado na posição da luz ao longo do dia, os artistas impressionistas pintavam. E eles pintavam baseados exatamente nessa forma como o sol iria se colocando. Isso dava a uma deformação ou uma visão diferente em cada momento do dia para esse quadro. Por isso que as pinceladas não são precisas, são variadas. E para fechar aí o surrealismo de Salvador Dalí, em que mistura-se o sonho, um relógio dissolvendo. Quando você vir a loucura presente numa obra, isso vai ser basicamente o surrealismo. Questão certa para o Enem: vanguardas europeias. Essas vanguardas europeias influenciam o modernismo. Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Mário de Andrade também são os autores que mais são cobrados no Enem. Manuel Bandeira, todos eles pertencem ao modernismo. O modernismo se divide basicamente em 3 gerações. A primeira geração, 1922, começa com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E ela vai de 1922, essa fase heróica, até 1930. Em 1930, começa a geração
regionalista, a geração em que vai se falar sobre a seca, a grande seca. Raquel de Queiroz escreve o 15, exatamente representando essa ideia. Por isso o nome do livro é O 15. A seca de 1915 foi a seca mais intensa vivida no Brasil. Galera, fora isso, em 1945 surge Clarice Lispector, com a sua literatura introspectiva. E também você tem aqui Grandes Sertões Veredas, de Graciliano de Guimarães Rosa, com esse grande impacto aí causado também ao neologismo, com o neologismo. Pessoal, para fechar, outro assunto certo para a prova do Enem é funções da linguagem. São 6 funções da linguagem. A emotiva, centrada naquele que fala. A função apelativa ou conativa, centrada naquele que ouve, no receptor. As propagandas fazem muito uso dessa função conativa. Além dela, a função referencial. O texto que você vai escrever, a sua redação, será baseado exatamente nessa função referencial, a terceira pessoa. Quando eu falo de um aspecto, seja qual for o assunto, falo sobre educação, quando eu falo sobre relacionamentos interpessoais, quando eu falo sobre a internet, isso é função referencial. A metalinguagem ou a função metalinguística, aquela em que um poema fala da própria poesia. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Observe, a poesia fala da própria poesia. E para fechar, a função poética, a inovação do signo, com o propósito de emocionar o leitor. E a última função da linguagem, a função fática, aquela que testa o canal. Olá, tchau, como vai? Até logo. Bom, galera, essa é a nossa dica para o Enem. Fique ligado nesses assuntos, eles são fundamentais. Eles certamente aparecerão na sua prova. No mais, eu desejo que você detone nessa prova do Enem. Eu sei que você está preparado, vá com confiança. Faça a prova, detone, um abraço e até a próxima.